Olá, gente! Estamos mais uma vez com o nosso podcast Pet e Vida MCZ e desta vez nós trouxemos novamente Pierre Escodro, ele que tem muito conteúdo para passar. E lógico que eu não ia ficar somente em um podcast para trazer tantas novidades das quais ele faz frente. Ele que é médico veterinário, está à frente do Grupo PEC há muito tempo, é idealizador, coordenador, esse homem não para. Todas as vezes que eu vou conversar com ele, ele está numa atividade. E isso é maravilhoso, porque ele demonstra, né, cuidado, carinho, ética, profissionalismo, e ele é muito proativo mesmo com esse trabalho que ele realiza frente aos animais, tanto de pequeno porte quanto de grande porte. E hoje nós vamos falar sobre mais um projeto que ele está à frente. Pierre, muito obrigada por você estar aqui conosco novamente, você que é um dos grandes idealizadores, você está aí à frente de muitos projetos, e hoje você vai falar sobre um projeto de conscientização que é de combate aos maus tratos de animais em Alagoas. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse assunto, né? Sobre essa frente que você está mais uma vez aí puxando todo mundo, a sua equipe maravilhosa que trabalha junto com você de mãos dadas em prol dos animais, tanto nesses cuidados quanto na castração, minimizar essa questão do abandono, porque com a castração a gente sabe que minimiza maus tratos, minimiza a transmissão de doenças, evita que mais animais sejam abandonados. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigado, Deise. Alô para você, alô para todos que estão nos assistindo. Bom, a gente vai conversar hoje um pouco sobre o projeto de conscientização e combate aos maus tratos de animais de Alagoas, em Alagoas, que é um projeto que ele surge devido às demandas que a gente começa a trabalhar com o projeto do Programa de Apoio aos Animais da Braskem em relação ao abandono de animais, em relação a crimes ambientais. Então, e com isso nós, né, optamos, né, juntamente com a gente foi procurado pela Secretaria da Segurança Pública, a Universidade, para falar um pouco do Disque Denúncia, que era um 181, sobre a problemática do que iria fazer com os animais vítimas de maus tratos em Alagoas. Porque nem se sabe sempre como que se deve fazer. Porque, assim, por exemplo, o Robervaldo Davino já esteve aqui. Aí, todas as vezes que ele chega a um local que há animais sendo maltratados, né, animais, assim, sendo negligenciados, ele diz, para onde eu devo levar esses animais? Então, assim, qual o caminho, Pierre? Você que está, né, enquanto FAO, existe a Secretaria de Segurança Pública, existem outras pessoas, outras instituições envolvidas, sim, e não se sabe, até hoje, para onde levar esses animais que são, né, resgatados, retirados de pessoas ou de situações de maus tratos. Bom, primeiro, né, esse é um problema nacional. A gente tem uma lei em 2020 que é 14064, né, a lei sanção, que aumenta a pena, né, criminal, sim, para aquelas pessoas que efetuam maus tratos, mas não foi pensado, a partir do momento da instauração da lei, do que ia ser feito com esses animais que são vítimas dos maus tratos. Então, quando a segurança pública nos procura, ela nos procura, e eu acho que esse é um debate nacional, acerca de construção de um canil, ou de um abrigo, ou de um gatil, né, que abrigasse todas essas... E a gente sabe que o abrigo tem que ser um lar temporário, de passagem. Isso, passagem, exatamente. Então, não dá... esse tipo de política de abrigos, a gente já tem que tentar banir dentro de uma consciência de sociedade. Então, naquele momento, eu falei, olha, o abrigo não é uma coisa interessante, a gente está com todo o batalhão ambiental da Polícia Militar, a delegacia dos crimes ambientais, especializada no combate a crimes ambientais, a Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, que hoje tem a Superintendência de Proteção e Bem-Estar Animal do Estado, e é uma inovação dentro de Alagoas, porque quando você traz uma superintendência de bem-estar e proteção animal dentro de uma Secretaria da Cidadania, você está falando em construção de políticas públicas, como acontece com o idoso. O que é importante, né, Pierre? Como acontece com a criança, e a conexão com outras secretarias. E não você trazer numa Secretaria da Saúde ou numa Secretaria própria de bem-estar. Que fica meio perdido, né? Quando você consegue focar na questão da saúde pública e realmente praticar, desenvolver ações que realmente sejam efetivas, eu acho que começa a caminhar melhor, né? E a gente tem que ter política pública que trabalhe de maneira cidadã nessa questão do bem-estar animal. Então, naquele momento, né, a gente propôs, né, dentro do investimento do grupo, de tentar ajudar em várias frentes dentro desse programa, nesse projeto de conscientização. É um projeto da UFAO, junto com a Secretaria da Cidadania, junto com a Secretaria da Segurança Pública, através, obviamente, da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Ambientais, do Dr. Robervaldo Davino. Então, a gente vem, né, com várias linhas, né, de proposição, com o objetivo principal
unindo educação, ação punitiva, né, aos maus tratos e promoção de conscientização. Então a gente trabalha dentro de um pilar não só de punição, que daí sim vem a questão da delegacia da punição, mas aí vem a grande pergunta, né, os maus tratos eles são por ignorância dessa pessoa ou eles são por maleficência dessa pessoa? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, né, dentro dessa linha de avaliar os crimes de maus tratos, Sim. e deixar, né, e devolver, né, como diz, devolver o problema para aquele que fez os maus tratos. Óbvio, se você tem um crime hediondo, se você tem, né, uma zoofilia, se você é outra coisa. Mas o que a gente morte em massa, né? Mas quando a gente viu os problemas, né, e fez uma avaliação, a primeira ação efetiva foi o levantamento de casos de denúncia. Então a gente tem quem vai hoje precisar fazer uma denúncia de maus tratos, ela vai no 181, no Disque Denúncia da Segurança da Secretaria de Segurança Pública e pode fazer essa denúncia. Ou procurar a Delegacia de Crimes Mas Ambientais. é importante também ter subsídio, né? Ter assim, provas, digamos. Você vai fazer uma denúncia, você tem, mesmo que você não queira aparecer, mas você precisa ter provas, né, Pierre? Porque esse é o grande problema. A gente então você não vai ser, né? Não vai mostrar a sua identidade, mas ao mesmo tempo você tem que provar que aquilo foi feito. A gente tem mais ou menos 60%, 70% das denúncias de maus tratos que elas não são efetivamente maus tratos, ou elas são um problema, por exemplo, né, de poluição sonora do meu vizinho, e a gente estava até com o Alberto Fonseca, que trabalha, né, do MP, né? Do MP, né, do Ministério Público Estadual, e o doutor Alberto falava que latido de cão não é poluição sonora. Entendeu? Então não é uma coisa que você possa. Então a gente tem vários problemas que não são cabíveis dentro de uma denúncia de maus tratos. Algumas coisas estão mais associadas a, por exemplo, o acúmulo de animais. Exato, e às vezes você acumula muitos animais que transmitem doença entre eles e não tem grana para pagar a ração. E acaba que isso é uma certa negligência, mas que só precisa de orientação e ajuda para melhorar, né? Então, a primeira coisa foi levantar, né? Levantar todos esses problemas. A segunda coisa realmente foi a intervenção, tanto do Grupec e daí sim, da inserção de 2 médicas veterinárias na Secretaria da Cidadania. Então, hoje a Secretaria da Cidadania tem 2 médicas veterinárias que dão apoio à polícia nesses... Sim. E com isso nós, né, começamos a fazer, né, a universidade buscando ajudar, um protocolo de operação padrão até para os policiais quando chegam, ver se aquilo é maus tratos. Para eles não irem sozinhos, né, Pierre? O ideal é que vá vários profissionais, né? Como a gente tem muita denúncia, a gente está falando de às vezes 100 e poucas denúncias por... Na verdade, esse primeiro approach, né, essa primeira aproximação, ela é do próprio policial hoje, sim, com um checklist de que se o animal está maltratado ou não. Então esse checklist foi desenvolvido. A partir do momento que o checklist tem, que não é uma poluição sonora, que não é uma briga de vizinhos, daí sim vem os médicos veterinários da Secretaria da Cidadania, e daí se tiver alguma coisa clínica, daí vem o papel do Grupec, da UFAL, né, de dar o apoio, né, de resgate, de tudo mais. Mas a nossa política, né, a nossa ideia de política pública é que a gente comece a inserir, né, essa conscientização de bem-estar animal na população. Então, se você fez maus tratos por ignorância, você vai ter que assumir aquilo que você fez. Você fica como fiel depositário do seu cão e você é assistido pela gente a partir de uma orientação técnica e educativa. Ele fica sendo observado o tempo inteiro, né? A partir do momento da denúncia, ele é orientado pelos profissionais e ele continua com o animal. Isso. E se ele for reincidir no problema? Daí ele vai ser punido, vai abrir, né, toda a questão de queixa-crime, e daí, daí a delegacia vai, né, intervir, né? Intervir, na verdade ela vai intervir, ela vai autuar, sim. Flagrante pode acontecer ou não, mas ela vai enviar esse processo para a justiça para ver, e esse processo, e a gente vê que os processos eles vão e demoram muito, e às vezes a gente não tem, e daí o animal propriamente, que é o centro das atenções aí, ele não está sendo considerado pela justiça. No momento a gente está pensando num processo que pode demorar 5 anos, 3 anos, 2 anos. E nesse tempo, né, o que vai acontecer com o animal? Então, a ideia do fiel depositário é justamente essa, que ele fique responsável e a gente monitorando. Então, a gente primeiro faz essa intervenção, acompanha os novos casos de maus tratos, todos os flagrantes. E daí sim, a gente vai vendo o que já está acontecendo. A partir do levantamento, a gente já está fazendo um acompanhamento. Então daí a universidade vem e ajuda, né, as veterinárias da Secretaria da Cidadania faz toda vamos ajudar aqui que precisa, tal, vamos, né? A Secretaria da Cidadania já conseguiu até um aporte de
para a parte de alimentação dos Já animais. está sendo colocado em prática esse trabalho, esse projeto? E como tem sido? Que tipo de situações vocês estão enfrentando? Em caso de pessoas que repetem, continuam a negligenciar esses animais, o que é feito com esses animais? Ele é retirado das pessoas? Sim. A gente, bom, eu acho que o caso que aconteceu de um abrigo esses dias foi o mais, né, emblemático, né? Foi 200 e pouco, 300 animais. Eu lembro desse caso. Então, quer dizer, lá a gente fez toda uma parte de orientação, todo mundo acha uma loucura, mas quando a gente vai por 300 animais? Daí a gente teve outros protetores que tem 1.000 animais que queriam ter os 300 por uma questão de mídia. E isso é complicado. Se o cara já tem 1.000 animais no e não consegue dar conta do ponto de vista financeiro, como ele vai pegar mais 300? Então, eu acho que a gente tem problemas que vão começar a aparecer dentro do Estado, que a gente precisava de um projeto desse até para a gente começar a entender. Essas denúncias de 3, 4 animais, a gente tem tido um bom resultado de não ter recidiva de maus-tratos, tá? Foram mais de 200 animais, né, atendidos desde março que começou o projeto. Começou em março de 2023 o projeto. É um projeto de 1 ano piloto para depois se tornar uma política pública de Estado. Efetiva, né? E daí, a universidade, na verdade, o nosso grande objetivo com os projetos é a gente trabalhar dentro dessa questão dos projetos pilotos para conseguir construir políticas. Eu lembro que você já comentou sobre isso, da importância, né, de começar como um projeto piloto para depois se tornar efetivo. Isso. Então, assim, faz a tentativa, vai buscando ajustar dentro do período de 1 ano, digamos assim, e às depois... vezes precisa de mais, mas assim, eu acho que em 1 ano a gente já, por exemplo, a gente já conseguiu fazer o checklist, a gente já conseguiu fazer todo um relatório, né, a gente está criando, então isso vai virar, obviamente, trabalhos de pós-graduação, né, quais são os relatórios, como que você vai atrelar os maus-tratos. Então, mais de 200 animais que a gente atendeu de denúncias durante esses meses, e daí vamos falar quanto esses se reverteram para um abrigo, uma hospedagem. Era isso que eu ia perguntar. Os que reverteu para hospedagem, que foram retirados de seus tutores, e aqueles que vocês obtiveram sucesso através da conscientização que foi realizada. Porque assim, eu imagino que primeiro vai lá, aborda, orienta, né? Ó, não é assim, porque como você mesmo disse, pode ser por ignorância. Às vezes eu não sabia que era desse jeito. Aí quando a pessoa é orientada, ela começa a fazer direito e vocês não retornam mais. Como é que tem sido? Não, na verdade a gente tem que dar um feedback pelo menos mensal, por depois período, virar a cada 2 meses e depois a gente vai vendo. O que a gente vê é que a gente tem a situação de vulnerabilidade das pessoas fazem com que elas tenham animais por dó, mas às vezes elas não têm nem condição de ter também esse animal. Então a gente não está questionando isso, porque isso é uma questão política desde que o Brasil é Brasil, mas a ideia é, se eu tenho 200 animais que foram atendidos, o que eu realmente precisei reverter? E daí é o que vem um estudo do Estado. E daí a gente está, tudo que está sendo gasto também a gente está fazendo para ver a valoração de quanto seria um projeto desse dentro da dimensão que a gente está. E isso é importante porque a gente esquece um pouco às vezes de valorar, de precificar. Então a gente abre órgãos públicos, secretarias, sem a gente realmente, efetivamente saber. E eu acho que o projeto piloto traz essa a noção, né? Não, de deixar palpável quanto a gente vai gastar por mês dentro de uma realidade, dentro de um bairro, Então eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem tido, mas a gente, só para você ter uma ideia, desses 200 animais que foram atendidos, a gente só 4 cães precisaram ficar efetivamente com a gente. Então, imagine se eu tivesse pego os 200 cães, entendeu? E daí, o que acontece? Eu tiro esse cão desse cidadão que, por ignorância, pratica maus tratos, e daqui 2 semanas ele põe um filhote no lugar. Exatamente. E daí o Estado... É um ciclo sem fim, né, Pierre? Infelizmente. E o Estado não tem controle. Então, é mais fácil o Estado controlar, né, o que já existe, né, dentro de uma política educativa. Punitiva, sim, mas muito mais educativa punitiva, do que você só punir e depois você está, né, multiplicando números do problema. Então, essa é um grande desafio. Agora, os cavalos são mais difíceis. Né, de controlar. Por exemplo, os cavalos foram atendidos 6, 4 ficaram com a gente. Porque isso no caso dessa situação dos 200 animais? Tinham cavalos também? Tem cavalos, tem répteis, teve até uma cobra, né? Mas, enfim... A gente atende tudo, né? Você tem, né? Mas assim, daí você vai vendo, né, o que tá. Mas cavalo é um problema. Então, cavalo... Até para local onde ele ficar, né, Pierre? Para pôr o tamanho. Como a gente tem na universidade, mas a gente não tem como ficar. Então, a gente conseguiu, por exemplo, daquela égua que foi maltratada lá na Jatiuca, que saiu na mídia também. Aquela égua veio pra gente, ela estava prenha. Ela teve um potro, a gente conseguiu adoção para ela, entendeu? Ela foi adotada. Também foi adotado? Foi adotado junto. Ah, que bom. Então, tá adotado. Aí tem uma outra
outra que foi no Bom Parto, que foi atropelada, estava com quebrou a bacia. Essa está com a gente ainda. Daí, né, como ela também entrou no cio, a gente criou técnicas de castração dela, a gente castrou ela, né? Então ela está castrada. Ela perdeu a mobilidade, ela não consegue Não, está mais. andando bem, Tá mas andando, também. que bom. E daí tem vários outros casos. O caso de um cavalo que comeu plástico e nós tivemos que operar, também foi doado. Então a gente conseguiu, desses 4 que entraram, 2 só estão lá, né? E 2 a gente Como conseguiu. vocês fazem campanha para a doação dos cavalos? Tem No próprio Grupec mesmo? No próprio Grupec tem a doação Muito bom. e tem os dos jumentos, né? O Adote um Jumento, que é o outro projeto do problema do abate dos jumentos no Nordeste. Hoje você está envolvido com quantos projetos? Acho que 8. Caramba, como é que você consegue dar conta de tanto? Não sei. Eu encontro tempo. Quando dá tempo a gente dorme, né, Pierre? Quando dá tempo a gente dorme. Mas assim, eu tô brincando, mas são 8 projetos, a gente tem uma equipe grande. Muito sério, com certeza. Uma equipe boa, você né? que coordena a equipe, né? Eu coordeno a equipe, mas hoje a gente tem... Na verdade, quantos hoje, na equipe hoje? Para trabalhar com você? 74 pessoas. Então, é um grupo grande, né? Que, assim, lhe ajuda. Você é a cabeça, né? Mas você coordena, tem ajuda. pós-doutorandos, tem doutorandos, tem mestrandos, tem administradores, tem economistas, né? Então, quer dizer, tem assistentes sociais. Não é só uma coisa de veterinário, porque a gente vai trabalhando num âmbito diferente. Isso, tem a parte de gestão, tem a parte de divulgação do marketing. E a gente trabalha, né, projetos, né, com iniciativa privada e os projetos que daí a gente está tentando trazer, né, o residual desse privado que fica na universidade para tentar criar políticas públicas para a sociedade. Sim. Visto que muitas vezes, né, a política ela tem a boa intenção, mas a gente não vê que as pessoas elas não sabem o que está acontecendo mesmo lá no final da linha, né? E essa questão dos maus tratos, né, por até trabalhar nas comunidades há muito tempo, a gente vê que na verdade, a maioria dos maus tratos não está associada às pessoas serem ruins, e sim as pessoas serem ignorantes. Sim. Então e daí como que eu vou? Na educação, conscientização. A pessoa não tem condição de dar ração, então a primeira coisa, vamos castrar. Então a castração é uma medida efetiva, mas mais a educação ambiental também, né? E também o conviver. Você não precisa morrer de amores pelos animais, você precisa respeitar e entender que aquele é um ser senciente que pode estar no seu meio, na comunidade, sim, e está tudo bem. E desde que esteja castrado, saudável, tem, né? Tem cão comunitário, tem sede, sim, a gente tem políticas. Hoje, a gente está com um projeto de lei em Brasília que eu tive até 3 semanas atrás, de questão da proibição da atração animal. Eu acho super complicado isso, porque, né, as pessoas que fazem uma lei dessa, sem pensar, não propõem controle populacional, não propõem, eu tive agora no Uruguai falando sobre isso, não propõem trabalho de medidas de atrelagem de carroça, quer dizer, eu vou proibir, e onde eu vou pôr 4 mil cavalos? Não vou dar soluções, né? Não, nós vamos dar soluções para dar uma bicicleta carroça para as pessoas, tá? E os cavalos? Vão ficar onde, né? 4 mil cavalos, quer dizer, nós vamos pôr aonde? Nós vamos abrir uma... Então, aqui tem mais ou menos essa média, perder 4 mil Maceió, cavalos? mais ou menos 4 mil. Só Maceió, né? Então, e os interiores que precisam da atração para escoamento? Então as leis elas têm que ser factíveis, mas elas têm que começar primeiro a ser gradativas. A gente teve em Belo Horizonte também, há 2 semanas atrás, vendo o projeto deles, que é um projeto interessante, que teve melhoramento genético né, em um momento na Federal de Minas Gerais, que hoje está ligado aos ecopontos, né, que a gente pode... Mas ligar efetivamente, fazer isso ser efetivo, fazer isso você ter, né, trazer vários stakeholders para essa realidade para ver como eu posso melhorar. A trelagem. Então, hoje, o Grupec, na Alfal, ela tem trabalhos, por exemplo, desde capacidade de carga junto com a física da Alfal, quanto um cavalo pode puxar, né? Sem que prejudique a saúde dele. Quanto é a capacidade, né, física dele. Hoje a gente tem, né, projetos de software para avaliar a aptidão física e bem-estar desses cavalos para estar no... Então a gente pode trabalhar isso na construção de políticas. E outro é o trabalho de orientação mesmo, como você mesmo falou, né? Aos próprios carroceiros, porque muitas vezes parte deles utilizam esse animal de manhã e à tarde para atração e quando é à noite aluga o animal, porque isso acontece, aluga o animal para outra pessoa. Então, o animal é utilizado de forma exaustiva. E daí, assim, a gente precisa ter, obviamente que a gente tem uma dificuldade de fiscalização disso, né? Mas eu acho que a primeira coisa, a gente vai pensar, sim, numa abolição de trabalho de carroça dentro de grandes capitais, dentro de grandes cidades. Concordo plenamente. Isso vai demorar quanto? Depende de quanto essa política vai demorar para ser instalada. E de como vai ser colocada em prática. Exatamente. Né? Primeira coisa, controle populacional. A gente não tem nenhuma política em nenhuma cidade que fale de castração de cavalo.
Né? Quer dizer, a gente fala só disso em gatos e cães. E por que não castrar? Né? Então, quer dizer, a gente tem que É ter... algo a se pensar, né, Pierre? O controle populacional para cavalos. Não, porque a reprodução, ela é o problema. Né? Quer dizer, se eu não tenho que ter reprodução dentro da cidade. Agora, se o cavalo está bem tratado, se a gente tem uma... inclusive, a ideia era ter unidades... Por exemplo, vamos dar o exemplo do bairro Reginaldo. O bairro Reginaldo a gente trabalha faz mais de 10 anos. Foi jogado os carroceiros da frente do Reginaldo para o fim do Reginaldo. Num terreno que a prefeitura deu há vários anos atrás. Agora, esse terreno é de uma pessoa particular que está pedindo despejo daí entra o Grupec com advogado para apoiar esses 40 carroceiros que realmente estão sendo despejados. Tá, e daí, qual é Qual o destino agora? Não vai ser destino porque a gente conseguiu embargar essa coisa, mas ao mesmo tempo eu falei para eles, agora a gente vai ter que fazer um cadastramento e nós vamos fazer isso agora em dezembro e vamos fazer essa avaliação de bem-estar desses animais e castrar todos os animais. Sim. Então daí você já cria mais um projeto piloto local para ver, olha, esses cavalos não vão estar em situação ideal? Concordo plenamente, mas será que vão estar em condição ideal se tiverem, por exemplo... será que a gente tem condição de ter quantos cavalos dentro das repartições que podem recolher? A gente já apresentou para a polícia, e a gente tem outros problemas, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela nos procurou há uns anos atrás para fazer um projeto de centro de referência, junto com o Detran. Isso é muito importante, quer dizer, que o Ceará tem, São Paulo tem, Minas Gerais tem, a gente não tem aqui. E você está sempre indo a outros estados para absorver informações e trazê-las para cá, fora do país aplicar também. No projeto. E obviamente que a gente tem realidades que não vão ser aplicadas a outros estados. Sim. A gente tem algumas realidades que são totalmente diferentes. Você pode tirar uma ideia, mas nem tudo se aplica ao estado de Alagoas. Mas o centro de referência é importante. Por exemplo, hoje o estado de Alagoas ele gasta cerca de 13 milhões de reais ao ano com acidentes com animais na pista. Né? Um centro de referência vai custar ao Estado 2 milhões por ano sem ter perda de vida, sem ter... Que interessante. Por isso a importância da pesquisa, de estar olhando a questão de valoração, sim, né, Pierre? Então, quer dizer, e daí a gente, né, propõe, e daí parece que a gente está muito longe disso, mas a ideia é que realmente a gente vá trazendo essa realidade para que comecemos a falar sobre isso. A gente está com um programa de rádio em Viçosa, ontem foi de manhã, e a pergunta dos ouvintes era: o que eu faço quando tem um cavalo na rua? Porque essa é uma realidade dos interiores. Infelizmente é comum, inclusive eu já ouvi falar de uma amiga minha que ela viaja muito pelos interiores e eu também para o sertão, inclusive, e a gente encontra muitos animais de grande porte mortos, né, na beira da estrada. Isso inclusive pelo abandono, né, que muitas vezes o tutor, lógico que eles podem fugir, mas eles também são abandonados. Por muitos deles que o animal não serve mais, eu vou abandonar em qualquer lugar. E ele vai, né, causa um acidente e onera o Estado, né? Então, e onera o Estado, né? Então, e aí a gente tem como fazer, e esses estudos já tem, né, já tem exemplos em outros estados que a gente pode tomar como base. Por exemplo, o Ceará, ele tem uma fazenda de recolhimento que virou, no fim, um abrigo que a gente fez até, o Grupec também foi lá fazer essas intervenções e ajudar nessa parte de saúde pública. Então, a gente não pode repetir erros de outros estados que tiveram boa intenção, mas em cima dos erros, encontrar soluções. Exato. E daí, sim, parece que não, mas os programas de adoção, por exemplo, dos jumentos, hoje eu não tenho mais jumentos para adotar, porque foram todos adotados dentro da cultura nordestina, dentro do símbolo do jumento. Obviamente, é uma adoção responsável, que esse jumento não vai trabalhar, mas aquele cara que tem uma chácara, aquele cara que... E que tem um espaço né, livre para manter um jumento. Para manter um jumento que é pequeno, entendeu? Então, essas são as ideias que, né, que vão ser... Se tivesse um espaço, eu criaria um jumento. Não vou mentir, porque eu acho a coisa mais fofinha. Do micro para o macro, a gente está criando, né, uma central de ideias, é outra coisa de conservação de jumentos, mas então, e daí essa questão, né, do trabalho, da conscientização e do combate aos maus tratos, ela vem bem nisso. Acompanhar todas as denúncias, acompanhar os flagrantes, né, trazer todo esse estudo de como eu vou fazer, tanto para grandes quanto para pequenos animais. Sim, sim. Por exemplo, hoje, a Polícia Rodoviária Federal, se você tiver um problema nas rodoviárias federais, ela tem um caminhão, ela vai recolher, mas ela tem alguns pontos que ela empresta para deixar, mas ela não tem como deixar esse animal muito tempo.
Lá temporária, né? O BPA pode pegar na região metropolitana, né? O Batalhão de Polícia Ambiental, né? Também tem um caminhão que pode pegar grandes animais. E dentro de Maceió, o próprio UVZ. Vai para o UVZ, quanto tempo fica? Né? Existe um suprimento, né? Tanto que a gente até emprestou um galpão para o UVZ deixar os fenos que compraram. Então, quer dizer, a ideia é que realmente a gente, né, trabalhe numa política pública que a gente consiga entender como funcionam esses mecanismos, tanto de pequenos quanto de grandes. Pequenos, o que eu posso dizer para você é o seguinte, de 200, né, vamos pensar que foi 180 animais, né, de pequenos portes, só 4 precisaram ser resgatados. Que bom que você voltou nesse assunto, que eu até ia fazer uma pergunta. Você disse que dos 200 que estavam nesse projeto, nesse abrigo, apenas 4 precisaram 200 ficar. que foram atendidos, que foram detectados como maus tratos e que teve muito mais de denúncia. Mais ou menos 205 animais que foram detectados como maus tratos, né? Aquele dado era de setembro, de 180. Desses animais, vamos ver, 90% são cães e gatos, mais 95%. Então vamos lá, se eu tenho 200, 180 era cães e gatos. Desses 180, só 4 precisei pôr num abrigo. O resto está com os ex-tutores, como eles sendo acompanhados como fiéis depositários. Sim. No caso daquele abrigo que vocês acabaram, né, recebendo a denúncia e tal, e que tiveram que cuidar deles, prestar atendimento, então, tiveram que castrar também, né, que foi até uma grande mobilização para vocês. O caso do abrigo, né, do Belinha, é uma coisa surreal em termos de número, né? A gente tem, aí mais uma vez, né, o amor ao animal às vezes faz com que essas pessoas não entendam que é saúde única, né? Só para você ter uma ideia, foram 18 animais com leishmaniose. E que poderia transmitir para outros, inclusive para humanos? Teve caso na região de humanos também. Daí o que acontece? Né? Não vamos falar que é esse cachorro ou não, mas enfim... Teve um cachorro que foi resgatado do bebedouro aqui. A senhora, eu vou trazer alguns exemplos que são importantes para a gente trazer como às vezes o amor ao animal e a negligência nos cuidados de saúde única podem fazer a gente trazer... outros problemas, né? Catástrofes lá na frente. Teve uma cadela que na realocação dos bairros, né, da mineração, ela fugiu. Ela fugiu e a gente ficou um mês tentando capturar para trazer para o projeto e tal. Todo cachorro que entra no projeto, né, dentro dos bairros, a gente faz o teste de leishmania rápido. Se der positivo de leishmania rápido, a gente faz o PCR, faz todas as coisas para mostrar realmente se tem leishmania. Se tiver leishmania, não vai entrar no coisa, a gente, né, não consegue tratar, né, faz eutanásia. Essa cadela foi um exemplo disso. Chegou no final, a gente anunciou. A antiga tutora da cadela veio com protetores, pegou a cadela, falou, essa cadela vai ser tratada porque é um absurdo. Tá? Não, tudo bem, senhor, está aqui o seu termo, está aqui o tratamento, está aqui a cartilha nacional de como é a leishmania que a senhora pode cuidar, se a senhora está garantida, não vai para o abrigo. Para que abrigo foi? Para esse que deu o problema. Sim. Com um protetor conhecido da causa animal. Então, quer dizer, é difícil, e depois de 2 anos a gente tem 18. Olha aí o que, né? Catástrofe anunciada. Que poderia ser evitada, né? Poderia ser evitada, lógico que a gente não quer, mas hoje a política pública nacional, ela não consegue, não está previsto o tratamento de leishmaniose. Isso não quer dizer que a gente vai sacrificar. Se você tiver condição de coisa, a gente pode até fazer a tutoria disso, mas a gente tem condição de fazer a tutoria disso hoje. O custo do tratamento é altíssimo, né, Pierre? Se a pessoa tiver, por exemplo, tem 2 agora que foi diagnosticado no verjal. A mulher gosta muito dos animais, ela veio procurar. Não, a gente vai tentar maximizar para ser tratado. Mas dentro de um problema de saúde pública, dentro do que o Brasil é nesse momento, e daí a gente tem momentos de evolução de políticas públicas, a gente não pode pensar em tratamento de todos, né? Mas daqui a alguns anos, porque senão o que vai acontecer? Nesse viés de não, porque tem que tratar, vai acontecer de forma macroscópica, muito maior o que aconteu nesse abrigo, que tinha levou virou 18. E daí, de repente... E que aí pode até transmitir para seres humanos, né? E daí eu pego um em Maceió, tem 200 por ano, eu vou deixar esse sem tratar, vira 2.000 e a gente pode ter uma endemia de leishmania, né, em pessoas. Então, esse é o problema. Então, muitas vezes a gente fala, não, o Pierre é a favor da eutanásia. Não é que eu sou a favor da eutanásia. A gente tem que trabalhar... Você é racional, né? E trabalha dentro do que a ciência, né, aplica. Mas sim, a gente tem países, mas tem países que têm polícia, sim. Os países já passaram a fase que a gente passou.
Né? Então, não adianta, a gente tem que chegar lá, mas para chegar lá, existe um momento 0 e um momento 100. Sim. Eu não vou passar do 0 para o 100 sem atravessar a ponte, quer dizer, essa ponte tem que ser atravessada. O que acontece com as políticas públicas brasileiras, que às vezes elas querem copiar uma coisa do exterior, sem ela ver que ela tem uma grande trajetória para ser percorrida. Para percorrer. E daí a gente tem que ir adaptando isso de uma forma gradativa até chegar no ideal. Mas a gente não pode pensar que vamos sair do 0 para o ideal. Então a gente vem trabalhando nisso e daí vem a educação, né? Que é a terceira. É todo um caminho que tem que ser percorrido, né, Pierre? Tanto de conscientização, tanto de apoio de todos os entes, de todas as instituições envolvidas, para que seja, para que aconteça realmente. E daí a educação, que é a terceira parte do projeto, só para a gente, né, que é a implantação de disciplinas no ensino médio. Então, de forma obrigatória, né? De bem-estar, saúde única e bem-estar animal, nessa ordem. E a gente já tá implantando de forma piloto, através desse projeto, na Escola Princesa Isabel, aqui no CEPA. Que bom. E daí a gente já tem o resultado, tem o canal de adoção, quem adota mais, os meninos têm aulas com a nossa pós-doutoranda, então a pós-doutoranda treinando esses professores, a gente tem PIBIC Júnior, conseguiu bolsa. Isso muitas vezes desperta assim, a consciência de quem muitas vezes não tem nem a mínima noção da realidade que acontece aqui mas a questão da realidade é que a proteção, ela tem que estar mais pautada no racional e não na emoção. Uhum. Eu também me sensibilizo, choro, mas a gente tem que trabalhar para que a política pública efetivamente seja executada. E não que a gente tenha políticas públicas que são feitas e que não são factíveis. E que são paliativas, né? Que tem que ser algo concreto. Não, e daí assim, a gente não vai sair... A gente tem uma grande vantagem em relação a Alagoas, né, que se a gente tiver boa intenção e os órgãos se unirem, é um estado pequeno, de 102 municípios. Na dificuldade, por exemplo, a gente teve em Minas Gerais, foi do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, da doutora Luciana, em pensar em mais de 800 municípios. E hoje ela tem um Prodevida, que é um trabalho de TAC do Ministério, que os municípios podem entrar, de bem-estar animal, de castração, tudo que o Ministério Público mesmo tem verba e que ajuda. Uhum. Então, de 800, mas só para você ter uma ideia, de 800 municípios, num trabalho de 10 anos, ela deve ter 180 cadastrados. Então é um trabalho devagar, não é um trabalho que vai a longo prazo. Mas nós temos 102 municípios. Então a possibilidade da gente conseguir alcançar isso em menor espaço de tempo é grande, desde que se trabalhe, né? Desde que a gente consiga conectar, deixar muitas vezes bandeiras ideológicas e políticas de lado e trabalhar em prol do técnico. Além de municípios pequenos, nem todos têm a quantidade de habitantes que tem Maceió. Sim. Porque há municípios que têm cerca de 30 mil habitantes, 15 mil. Então, assim, são situações fáceis de resolver, como você mesmo falou. E me deixa muito triste, por exemplo, eu tenho Viçosa, né, que é a cidade que é o sede da medicina veterinária da UFAL, uma cidade que poderia, né, tanto a universidade, e daí é uma crítica construtiva, quanto a prefeitura, já ter se unido para resolver os problemas de animais em rua, de saúde, devia ser um exemplo, porque é uma cidade pequena. Mas o que acontece? Entra um político, sai outro político e você não tem a política efetiva. E não tem a continuidade do trabalho. E daí, eu acho que a universidade, fazendo os trabalhos pilotos, e daí muita gente me critica, é porque a gente tem que ser, nesse momento, político todo mundo é, mas a gente tem que ser em prol de uma política pública que seja executada independente de se a Deise é a prefeita, o Pierre o prefeito. Independente da gestão. E daí isso tem que ser sério. Agora, será quantos, né, a gente tem seriedade? Viçosa é um exemplo de descontinuidade, né, de você não conseguir ter um trabalho sério político em relação ao bem-estar. E deveria ter, porque a universidade está lá. Fica lá, exatamente. E hoje a gente faz um trabalho... Você vê hoje qual é o trabalho em Viçosa? A gente tem o Patinhas de Viçosa, né, que são voluntárias que trabalham com e a gente castra para elas de maneira gratuita toda semana 4 ou 5 animais da feira, e daí a gente vai cadastrando e vai fazendo. Sim. Sem ajuda nenhuma pública, né? Para não mentir, acho que emprestam o carro para levar lá os animais. Que é muito pouco. O que é muito pouco. Então, esse fato faz com que a gente precise repensar, né? E daí, assim, a gente está... e para as pessoas que são da causa animal, não pensar que receber um saco de ração no seu abriga, né? Ou que você vai ter uma doação do político tal de 10 sacos de ração por mês, vai resolver o problema. Não, você vai só estar piorando esse problema a longo prazo, porque amanhã esse cara não é eleito de novo, ele deixa de dar os 10 sacos para você. Sim, e aí você fica à míngua, né? Esperando os animais com fome, aquela situação. Então, política pública, ela não pode estar atrelada à ideologia e à política partidária, né? A política pública tem que ser construída a partir de técnica.
E técnica tem que ser, poucos políticos respeitam, porque na verdade quando você faz uma coisa técnica, isso vai perdurar de um Exato, mandato vai se manter. sem eu ter necessidades. E eu acho que a gente tem então uma consciência política da população pequena ainda, e a consciência política, na verdade, do modus operandi Brasil, que, na verdade, a gente cria política partidária para a resolução de problemas da sociedade, enquanto a gente deveria construir políticas públicas. E quando são construídas muitas vezes de uma maneira de visão unilateral, que não consegue ver o problema macro, nem de ciência, nem de conexão do problema da pessoa que tem um animal e que está fazendo maus tratos porque não sabe, porque a gente cria ações apenas punitivas. Então, né, esse programa de conscientização nosso e combate aos maus tratos de Alagoas é um projeto piloto, junto com, né, volto a falar, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, é realmente para que a gente tente construir tecnicamente algo que possa perdurar. A ideia não é o Pierre estar à frente disso, né, mesmo porque eu estou com muitos projetos de implantação, mas é que a gente consiga assimilar isso dentro de uma política pública estadual, dentro de uma política pública nacional, tanto que a gente está indo para Brasília, o programa, né, de controle populacional ético de cães e gatos, que teve também a Eveline, que é daqui de Alagoas, ajudando. A gente está nas coordenações disso, né, com várias pessoas tentando ter vários pensares para a resolução de problemas, por exemplo, que no Amazonas são muito diferentes do que da periferia de São Paulo. Exatamente. E daí a gente precisa escutar mais e entender mais. Então não pode fazer uma receita de bolo. Uma receita de bolo num país continental como o Brasil não vai funcionar. Funciona no Uruguai, que a gente estava lá semana passada, que é pequeno. Que é um país menor, né? Do tamanho de Alagoas. Exato. Quer dizer, se eu Sem dúvida vai funcionar muito mais rápido lá. Então, eu acho que essa é a grande sacada aí. E, obviamente, trazer outro grande problema é os programas, né, de pós-graduação das universidades começarem a trabalhar com mais foco nessas resoluções, né, porque a universidade ficou muito tempo fechada em pesquisa restrita dentro da sua bolha, dentro da sua torre de marfim, e que fez com que a gente não conectasse essas ideias. E daí sim, você tem todo um conhecimento, mas eu não consigo conversar com o político, eu não consigo conversar com a sociedade, eu não consigo nem me comunicar com o pessoal da comunidade. Então a gente vem trabalhando muito, né, dentro dessa área, é um trabalho difícil. O trabalho da educação dos meninos é um trabalho assim, que é muito rápido o resultado. Né, a disciplina. Porque eles absorvem também, rápido. São interessados, demonstram interesse. Daí já virou rádio comunitário em todo o CEPA, né, já virou um PIBIC Júnior. A mente tá fresca, né? Então, assim, você quer absorver, quer o novo, quer... Ô, Pierre, eu gostaria muito de conversar até mais tempo com você, mas a gente sabe, assim, que o tempo é curto, a gente já conversou um bocado, mas, assim, eu quero ter mais uma oportunidade. Com certeza você vai ficar vindo aqui no nosso programa por inúmeras vezes, mas eu queria que você deixasse agora um recado, né? Para a gente encerrar esse momento do podcast, sobre esse projeto. A conscientização é importante, mas todos precisam estar interligados, tanto governo federal, governo municipal, governo estadual, a própria universidade e a comunidade, né, Pierre? Então, quando a gente pensa, em políticas públicas, independente de ser para proteção animal, o animal está inserido no ecossistema. Então, o animal, humano e meio ambiente, ele é tal que a gente chama de saúde única. Não adianta a gente querer cobrar o município só, o estado só, a gente tem que ter conexões. Exato, conexão, importante. E daí isso se chama, né, uma quádrupla hélice. Eu tenho que envolver, né, os governos, eu tenho que envolver, né, as pessoas da sociedade civil, as pessoas têm que se sentir também cidadãs e que elas... E partícipes, né? Partícipes, mas elas têm que entender que o partícipe não é para ela só. Exato. Não é, digamos assim, querer tapar a lacuna que o Estado está deixando e pegar todos os animais para si. Não, pegar para mim ou eu estou resolvendo o meu problema, meu vizinho, não. Às vezes você vai ter que deixar de ter para você um pouco para que o seu vizinho... Dividir. Nessa divisão. Sim. Então, isso é política pública. As empresas, elas pouco têm de consciência, elas podem ajudar nesse processo também. E eu acho que a universidade, enquanto expertise, saindo dos seus muros e buscando profissionais que não sejam puramente científicos, ela consegue ser o núcleo dessas atividades técnicas, que conseguem conectar, né, a sociedade civil, as pessoas propriamente ditas, as empresas e os órgãos públicos.
E daí, gente, a gente não pode pensar em política partidária para construir nada. Exatamente. A gente tem que pensar em política pública. Política pública é feita com Política técnica. pública, saúde única, para que todos possam ser beneficiados. Mas é isso. E a gente está à disposição. Denúncias de maus tratos no 181 da Segurança Pública, né? E a gente está à disposição, né? No Instagram, no @grupecufal, @PREscodro. Estamos à disposição do que precisa. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Pierre, pelos esclarecimentos, orientação, e você rico em conteúdo. Vocês que querem assistir mais sobre o Pierre, quer acompanhar mais o trabalho dele, o trabalho da UFAL, o trabalho que eles fazem além dos muros, vai no Grupec, tem o Instagram deles, tem o Instagram do Pierre Escodro e olha, assista tudo que a gente tem de conteúdo. Quer saber mais informações, quer seguir, passar para os seus amigos, vai aqui embaixo. Clica no sininho para receber todas as notificações. Comenta, repasse para os seus amigos. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.